Bom, vamos lá, gente. Capítulo 3 da nossa série Mentes em Busca de Seus Corpos. Ou Cérebros com Perninhas, com dilemas sobre o que fazer para se resolver. Hoje eu queria falar meio rapidamente sobre como que esse debate, como que a eterna questão de nature versus nurture, natureza, não é bem natureza e cultura, né, mas por aí. Se reflete nessa discussão que a gente está tendo aqui, de por que você precisa de força especificamente. Você precisa fazer atividade física, mas você precisa de força. A gente vai chegar no que é força, né? Você devia ler. A questão é a seguinte: por mais que a gente tenha chegado num ponto agora, né, que a gente está discutindo aqui, em que a gente vive numa sociedade com uma diversidade cultural imensa e uma diversidade de práticas corporais, de culturas corporais enorme, para vocês, graças a Deus, eu não preciso explicar as bases conceituais da seleção natural e da teoria da evolução. Eu suponho que vocês saibam. Então, vocês também sabem que, do ponto de vista do que interessa para a nossa discussão hoje, o nosso genoma é idêntico ao dos nossos ancestrais de 150 mil anos atrás, né, dos caçadores-coletores que não tinham essa porcaria onde eu estou sentada, né, na cadeira. Hoje à tarde, se possível, eu vou filmar alguma coisa para mostrar para vocês o horror que isso é. E que tinham resultaram, né, esse corpo que a gente tem, essa arquitetura ósseo, muscular, endócrina, que produz movimento, resultou de um processo seletivo adequado a um determinado conjunto de tarefas motoras. Né? Então tem uma série de coisas que não contaram para vocês ainda. Né? A primeira delas é que ficar sentado ou perder o tônus, perder a capacidade de se sustentar em pé com um core devidamente fortalecido, vai resultar em uma série de alterações que vocês todos estão sentindo se já passaram dos 30 e 40 anos. Se aos 20 vocês estão achando muito engraçado ficar sentado na frente de um tubo de ensaio, na frente de uma eletroforese, na frente de um computador lendo a última tese do seu amigo sobre Habermas e a racionalidade, daqui a alguns anos vocês não vão achar mais engraçado, porque a coluna vertebral da gente não segura a onda. Nossos ancestrais não viviam muito mais do que 25 anos. Vocês já estão no limite da idade. Né? Ou vocês tomam consciência de que biologicamente a arquitetura do nosso corpo é tal que, se não for devidamente fortalecida, ela não segura a onda para depois de um certo tempo, ou vocês vão pagar um preço muito caro. A outra coisa é que a arquitetura do nosso corpo não foi feita para a gente passar tanto tempo sentado. A outra coisa é que a gente é bípede. E o bipedismo é uma novidade evolutiva que implica em um tipo de desafio para aquilo que a gente chama de core, que é essa estrutura lumbo-pélvico-abdominal, que não é levada a sério por gente como nós, que prefere ficar sentado ou então escorado, em pé errado. Então, a força que eu estou advogando que vocês precisam, e que eu estou nessa missão de resgate em relação a vocês, não é para que vocês se tornem atletas, nem coisa nenhuma, é para que vocês vivam com um mínimo de qualidade, para que vocês não tenham que ficar tomando anti-inflamatório o tempo inteiro quando vocês pegam uma porcaria de um voo daqui até Durban para apresentar um trabalho num congresso. Que é isso que vai acontecer, porque vocês não têm estrutura mais, vocês não têm fortalecimento, vocês não têm consciência corporal para aguentar a onda do próprio sedentarismo que vocês escolheram ter. Né? Aí nós vamos ver que opções que vocês têm. Vocês precisam se exercitar? Precisam se exercitar. Se exercitar não é qualquer coisa. O ser humano tem uma série de capacidades funcionais. Vocês precisam de mais flexibilidade? Não sei, tenho minhas dúvidas. Talvez a flexibilidade que vocês tenham hoje é tudo que vocês precisam. Vocês precisam de mais capacidade cardiorrespiratória? Mais ou menos. A capacidade cardiorrespiratória que a maior parte das pessoas tem não está muito abaixo do necessário. Vocês precisam de mais força. Força é o que é mais rapidamente perdido. Como eu disse, existe uma perda com a idade que é muito mais acentuada, muito mais cruel para essa capacidade funcional que é a força, do que
pelas outras capacidades. E a força é o elemento mais fundamental, mais importante do movimento. Uma pessoa mais idosa tem muito mais dificuldade de levantar de uma cadeira, se machuca muito mais facilmente dentro do banheiro, porque perdeu força, do que perdeu agilidade ou capacidade cardiorrespiratória. Nego fica diabético, sei lá, um percentual alto de nós já é diabético. Por que comeu porcaria a vida inteira? Porque não levou em consideração não só que não precisa que precisa se exercitar, mas que precisa comer direito. Então, uma série dos nossos colegas já é diabético. E aí, se ele vai fazer uma caminhadinha, ele corre um sério risco de ter um pé diabético. O diabético precisa de força, ele precisa de mais músculo. Porque é só com mais músculo que ele vai absorver mais glicose e controlar os níveis de glicose dele, sem ficar se entupindo de metformina. Que o médico dele, que é nosso colega, é outro sedentário idiota, vai prescrever para ele. Então, gente, não é porque a gente fez mestrado, doutorado, pós-doc, porque a gente lê e contribui coisas importantes para o resto da sociedade pensar, porque a gente está cumprindo o nosso papel social, que a gente tem que sacrificar no altar da, 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 da cisão mente-corpo os nossos próprios corpos. Então é isso que eu estou querendo tentar passar para vocês. Acho que a gente já falou da última vez que é difícil escolher um lugar para fazer isso, e eu vou tentar mostrar que existem outras alternativas, além de ir numa academia dessas chapadas, que se vocês conseguirem aplicar a disciplina que tiveram para construir uma vida profissional, uma vida de produção intelectual como a que vocês têm, vocês vão conseguir se disciplinar até mesmo para fazer força em casa, no parque, né? Existe essa possibilidade. A indústria não quer que vocês acreditem nisso. Assim como a indústria farmacêutica não quer que vocês acreditem que é possível manter a saúde mental sem se entupir de antidepressivo. A indústria do fitness não quer que vocês acreditem que vocês podem ter força sem entrar numa daquelas máquinas do mal que faz movimento guiado. E eu acho que a minha tarefa aqui é mostrar para vocês que não. Que força está ao alcance de todo mundo. Se possível, hoje eu vou filmar algumas situações em que vocês vão ver locais onde não existe nenhuma máquina e a gente tem uma liberdade de fazer força e de recuperar a nossa, de se reapropriar da nossa própria corporalidade de uma maneira muito mais saudável. Então, ficamos por aqui. Hoje a gente falou sobre o fato de que a gente tem muito mais em comum com os nossos ancestrais e com as pessoas com quem a gente basicamente não consegue dialogar, que estão do lado da gente dentro de uma academia de classe média, mas biologicamente nós somos todos iguais. Temos as mesmas dificuldades e os mesmos desafios. Ok? Não, HP, eu não quero atualizar as coisas. Goodbye, Jedi. Que a força esteja com vocês. Tchau.